Olá, boa tarde, seja bem-vindo de volta ao seu Direito Direto. Hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018. Nesta edição, o Direito Direto destaca a decisão da última semana do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença em que os desembargadores paulistas condenaram um homem que ofendeu verbalmente com palavras de baixíssimo calão, que inclusive vou omitir a leitura, palavras bastante grosseiras contra uma estagiária de um órgão público do sistema penitenciário brasileiro, estagiária da Central de Atenção ao Egresso e Família. E por ter ofendido essa estagiária, esse homem foi condenado por desacato, e não só por desacato, mas também por coação, já que ele ameaçou as demais funcionárias para que não comunicassem o episódio para o juiz da execução penal responsável pelo processo dele. Só explicar rapidamente o caso. Este homem ele já havia sido condenado na justiça criminal por violência doméstica e ele estava cumprindo suspensão condicional da pena. E uma das condições impostas era a de comparecer uma vez por mês à Central de Atenção ao Egresso e Família lá no estado de São Paulo. E aí, em uma das ocasiões, quando a estagiária informou que registraria a falta no mês anterior, aí sim ele começou a agredi-la verbalmente. Por isso, ele foi condenado por desacato e ainda por coação. Esse é o tema de hoje do Direito Direto. No primeiro bloco, debatemos sobre a criminalização do desacato. Lembrando que desacato é um crime. O crime de desacato está previsto no nosso Código Penal, artigo 331. Mas hoje há muita divergência na justiça brasileira. É um tema que divide opiniões no Poder Judiciário, com decisões entendendo que o desacato deve sim ser considerado crime de um lado e decisões de outro, entendendo que não é possível a criminalização, não é legítima a criminalização do desacato. E até mesmo temos hoje em andamento no Supremo Tribunal Federal uma ação, mais especificamente uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi apresentada em outubro do ano passado pela OAB Nacional, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo que a mais alta corte de justiça do país declare inconstitucional o crime de desacato. Então, as questões afetas à criminalização do desacato já foram debatidas aqui à exaustão. Agora, neste segundo bloco, já que esse caso envolve uma estagiária, a ideia é falar agora sobre o que diz a legislação trabalhista em relação aos estagiários, quais são os direitos desses trabalhadores. Para isso, eu vou conversar com ele, que é nosso colaborador, amigo de longa data aqui da Rádio Justiça, o juiz trabalhista Rodolfo Pamplona Filho. Ele que também é professor universitário. Meritíssimo, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Justiça. Muito obrigado por nos atender. Uma ótima tarde para o senhor. Uma boa tarde, é um prazer voltar aqui, estar com vocês e estamos aqui explicando para os nossos ouvintes e tirando dúvidas sobre questões trabalhistas e, neste caso, especificamente sobre o tema do estágio. É um prazer estar aqui no Direito Direto. A alegria também é nossa, é claro, meritíssimo. E, para começar, se a gente transportasse esse episódio para um estabelecimento da iniciativa, para o emprego da iniciativa privada, se um funcionário, estagiário ou não, for ofendido por um cliente, por exemplo, é possível ali que seja configurado que o agressor seja enquadrado em um dos crimes contra a honra previstos no Código Penal, a exemplo da injúria, calúnia, difamação. Agora, o estagiário, e a gente sabe aí da realidade dos fatos, do dia a dia, país afora, muitos estagiários são alvos aí de chacotas, de gozações, é o rapaz do cafezinho, o office boy de luxo, e muitas vezes essas ofensas partem dos próprios colegas de trabalho ou das chefias. Aí, nesse caso de ofensa que parta
de um trabalhador, colega ou de um patrão. Isso pode configurar assédio moral? Sim, a sua pergunta é importantíssima. E é importantíssima para que a gente possa situar o nosso ouvinte sobre o tema. O estagiário, ele não é empregado. Ele não está na proteção da CLT. Porque o estágio, na verdade, é uma forma de complementação de estudo. É claro que nós vemos com muita frequência e há muito tempo situações de distorções na prática em relação a estagiários. Pessoas contratadas como estagiários, mas que, na verdade, exercem empregos, exercem, de fato, atividades subordinadas. É preciso fazer a distinção do joio do trigo. Temos que ver a situação em que nós temos um verdadeiro empregado apenas sobre o disfarce de estágio e temos também um verdadeiro estagiário, alguém que atua como algo que vai ser uma complementação da sua formação, né? Mas ali não como um emprego, sem prejuízo, obviamente, de que ele, agradando pela sua proatividade, pela sua atuação constante, possa eventualmente depois se tornar empregado, né? Nas duas situações, é preciso entender que quando nós falamos do tema do assédio moral, nós estamos falando de uma violação à dignidade da pessoa humana. E isso é independente do indivíduo ser empregado ou não. Situações que possam levar ao escárnio, que possam levar a agressões, à moralidade de qualquer cidadão, empregado, empregador, estagiário ou qualquer outra modalidade de contratação, devem ser repelidas, devem ser reprimidas. E aí, nessas circunstâncias, ocorrendo com um estagiário efetivamente ou com um empregado travestido de estagiário, é possível se falar de reparações por danos morais. E como esses ilícitos, o senhor já começou a sua resposta mencionando outro problema bastante comum envolvendo estagiários, que é o desvio de função, é contratado para fazer estágio de forma a mascarar ali uma outra relação de trabalho, outras atividades desempenhadas que são ali chamadas formalmente de estágio. Ou mesmo aquele estagiário que até desempenha a função, ou melhor dizendo, está dentro da área prevista no contrato, só que com responsabilidades iguais ou até às vezes superiores à de um profissional efetivo, já devidamente graduado, com a carteira assinada. Esses ilícitos, como estão hoje configurados na legislação trabalhista? Quais são as sanções cabíveis para as empresas que cometerem esses ilícitos, Meritíssimo? Aqui a gente precisa esclarecer. Quando se trata de uma situação de um estagiário, entre aspas, um estagiário que é, na verdade, um empregado apenas contratado formalmente sobre o disfarce de estagiário, este indivíduo pode ir à Justiça do Trabalho pedir o reconhecimento do vínculo empregatício. É claro que, como essa modalidade de estágio configuraria uma relação a priori autônoma, né, nós teríamos que ver se não vai se enquadrar naquela situação da reforma trabalhista, né, que trouxe ali um autônomo que, sendo formalizado, nós vamos ter a inversão do ônus da prova, ou seja, caberá ao empregado, ao estagiário, que na verdade é um empregado de fato nessas circunstâncias, demonstrar que efetivamente houve uma fraude. Se, porém, se tratar efetivamente de um estagiário, aí nós temos algumas questões muito interessantes. Por quê? Porque o estagiário realmente contratado na forma da lei, inclusive com remuneração, inclusive com alguns direitos equivalentes ao dos empregados, esse estagiário pode assumir efetivamente responsabilidades, mas sempre sob a supervisão de alguém. Ele não deve atuar sozinho como se profissional fosse, embora possa assumir responsabilidades supervisionadas, porque isso faz parte do processo de aprendizado. E, além disso, quando o senhor falava sobre a possibilidade
de um trabalhador, uma pessoa que na prática não é estagiária, mas foi contratado como se estagiário fosse, de buscar na justiça o reconhecimento do vínculo de emprego. E em relação ao período trabalhado formalmente para fins legais como estagiário, mas na prática como um profissional efetivo. Aí essa pessoa pode, além do com o reconhecimento do vínculo de emprego, para ficar claro aqui para o ouvinte, essa pessoa pode obter as verbas trabalhistas devidas referentes ao período já trabalhado? Sim, é claro que a expressão técnica é ônus da prova. O ônus da prova é deste cidadão, deste estagiário que foi, de fato, um empregado. Ele demonstrando que houve ali uma fraude, uma simulação, pode haver o reconhecimento desse período como se de emprego fosse. Por quê? Porque emprego é, já que se tratava de uma fraude. E aí, no caso, receber verbas proporcionais a esse período, como o 13º, férias e entre outras. Essa é uma questão interessante, porque aí seriam as consequências pecuniárias, as consequências patrimoniais do reconhecimento desse vínculo empregatício direto, né? Aí ele teria direito ao aviso prévio, FGTS e 13º. Perceba que férias é uma expressão até muito interessante. Por quê? Porque o estagiário tem algo equivalente às férias, que é o recesso remunerado. Mas esse recesso remunerado não tem o terço constitucional, por exemplo, e aí ele passaria a ter direito se for configurada uma vinculação de emprego. Estágio, meritíssimo, conta para fins de recolhimento do INSS como tempo de contribuição, tempo de serviço? Sim, é preciso entender que, se ele quiser, ele pode se inscrever, né, na Previdência Social como segurado. Ele não é um segurado obrigatório, mas ele pode recolher. E se nesse caso for caracterizada a fraude, aí nós vamos ter também efeitos previdenciários necessários desse reconhecimento. Mas aí ele vai ter que ajuizar essa ação também na Justiça Federal para o reconhecimento do tempo de serviço para efeito de aposentadoria e outros benefícios. E o seguro-desemprego? O seguro-desemprego, o estagiário não tem direito obrigatoriamente, né? Neste caso, ele vai, se for reconhecido o vínculo empregatício, ou seja, ele não era de fato estagiário, aí sim, como um empregado terá direito. Mas se ele, como estagiário mesmo, formalmente, só se houver algum tipo de pactuação nesse sentido. A lei não lhe garante. Outros benefícios trabalhistas, como vale transporte, vale refeição, estagiário tem direito? Que ver. O que há hoje uma modificação relativamente recente, é coisa de 10 anos, né, em relação aos estagiários, é que no passado nós admitíamos a possibilidade do estágio não remunerado, né, como uma forma simplesmente de aprendizado. Mas talvez por essas situações de distorção, a lei foi modificada para dizer que é direito do estagiário o recebimento de uma bolsa, né, ou seja, não é salário, é bolsa, e também de uma cessão de valores para o transporte, ou seja, isso é o equivalente ao salário e ao vale-transporte. Não, a alimentação não é nenhum direito trabalhista garantido, em geral, para os trabalhadores registrados pela CLT. Normalmente, a noção de alimentação decorre ou de iniciativa patronal ou de previsão em norma coletiva, acordo coletivo, convenção coletiva, né? Então, nessa circunstância, o estagiário não tem uma previsão específica de receber esse benefício. Quanto à bolsa, há um piso, há um teto? Na verdade, a questão especificamente do valor da remuneração da Bolsa se controla do ponto de vista de demanda e oferta, efetivamente. A lógica é se imaginar que, como uma forma de retribuição, seja pelo menos o salário mínimo, mas essa discussão é algo interessante, porque a gente tem que levar em consideração que o estagiário tem limitações de horário, né, menores do que o trabalhador em geral. Então, é preciso, pelo menos, garantir se o salário mínimo hora. Eu converso no Direito Direto desta segunda-feira com o juiz trabalhista Rodolfo Pamplona Filho, ele que, além de juiz do trabalho, é professor universitário, participando desta edição
do programa, que está repercutindo uma decisão da última semana do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que um homem que ofendeu uma estagiária de órgão público vinculado ao sistema penitenciário brasileiro, ou seja, a Central de Atenção, no caso, a Central de Atenção ao Egresso e Família, por ofender essa jovem, inclusive aqui omito a leitura das palavras de baixo calão, ele foi condenado por desacato e ainda por coação, porque ameaçou as demais funcionárias do local para que não comunicassem o episódio à justiça. E aqui no segundo bloco, depois de no primeiro ouvir um advogado criminalista para comentar e explicar a você, ouvinte, sobre o crime de desacato, como isso está previsto no Código Penal e hoje as divergências na justiça brasileira a respeito do tema, neste segundo bloco a ideia é falar sobre o estágio, já que a decisão envolve uma estagiária que foi ofendida, que foi agredida verbalmente, e aí, portanto, neste segundo bloco se está debatendo, se está comentando sobre os direitos e o que diz a legislação a respeito do estágio. Temos aí a reforma trabalhista valendo desde 10 de novembro do ano passado, meritíssimo. A reforma trabalhista modifica algo nas regras do estágio? Na verdade, a reforma trabalhista não trouxe previsão específica sobre o estágio, até porque, como digo, o estágio não é emprego. O que há é que, como houve uma tendência flexibilizadora na reforma trabalhista, pode-se tentar enquadrar o contrato de estágio como um contrato autônomo, né? E dentro desse ponto não haver a chamada inversão do ônus da prova, ou seja, quem tem de provar que houve fraude foi o estagiário, o alegado empregado. A reforma trabalhista também trouxe mudanças em relação ao chamado tempo, a questão envolvendo o tempo que o trabalhador... O contrato a tempo parcial e o trabalho intermitente, mas estas são modalidades referentes ao trabalhador em geral, não ao estagiário, ao empregado, ou seja, aquele que estaria regido pela CLT. Mas no ponto eu iria me referir aqui, meritíssimo, à discussão sobre aquele tempo que o trabalhador leva, por exemplo, para a troca de uniforme. Sim. A questão do tempo à disposição e ao tempo das horas in itinere. A questão do deslocamento. Isso houve modificação para os trabalhadores em geral, né, dentro dessa ideia de que esse tempo para cuidar de determinadas atividades, preparações em geral, ainda que não esteja, nesse caso, efetivamente trabalhando, mas ainda no campo, na disposição do empregador, isso não seria considerado como tempo de serviço. E para o estagiário? Houve essa modificação na CLT, mas não houve, nesse ponto, remissão à lei do estágio. Então, para fins práticos aqui, para o nosso ouvinte compreender, na prática, então, um estagiário que 6 horas é o tempo máximo de jornada, que gaste ali 10 minutos para trocar de uniforme, isso vai então efetivamente contar como tempo de serviço? Na verdade, talvez o raciocínio seja em sentido contrário. Como há pouco tempo na legislação trabalhista esse tempo era computado para os empregados e agora não mais, né, talvez a regra seja a mesma. Não será computado para ninguém. Incluindo aí os estagiários. Incluindo os estagiários. Outra dúvida, a gente sabe que para os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, quem está sob as regras da CLT por estar dentro de um vínculo de emprego, que não é o caso do estagiário, temos, por exemplo, para as mulheres gestantes, a chamada estabilidade provisória. A estagiária tem direito a isso? Infelizmente não. Essa é uma regra que poderia ser aplicada, pensando que a maternidade é uma proteção, não há necessariamente a mulher, mas a criança que está vindo ao mundo, né? Mas, infelizmente, a lei do estágio não se estende para a estagiária gestante nesse aspecto. Então, e salário maternidade? Também, a
raciocínio vai ser o mesmo. E aí, então, se o raciocínio é o mesmo para salário maternidade, vai ser o mesmo para intervalo para amamentação, creche. Exatamente. A estagiária não tem nenhum respaldo. A questão básica é perceber que a relação de estágio não é para ser encarada como emprego. Não é sequer para ser encarada como um trabalho em sentido amplo. É uma atividade de complementação de estudo, ou seja, a finalidade é distinta. Nós estamos pensando num investimento no indivíduo para o seu próprio crescimento e não como uma relação de subordinação diretamente, de exploração da mão de obra. O que há, e isso lamentavelmente ocorre, é situações de exploração dos estagiários com a distorção da sua finalidade. Por fim, eu pergunto ao senhor, meritíssimo, se um estagiário, aí no caso já não envolve apenas as mães estagiárias, mas homens e mulheres que atuam em um estágio. Se fica doente, se for um trabalhador carteira assinada, tem direito ao auxílio-doença. E, no caso, auxílio-doença quando ficar mais de 15 dias afastado. E o estagiário? Essa noção da proteção em relação a afastamentos, ela não se aplica ao estagiário especificamente como o sistema em geral. O que há, e aí é um direito do estagiário, né, de ter um seguro de acidentes pessoais. Essa é uma previsão específica da lei do estágio no Brasil, né, para situações de indenização por morte ou invalidez. As outras modalidades de suspensão do contrato de trabalho não são a priori aplicáveis ao estagiário, embora possam ser objeto de negociação. Juiz trabalhista Rodolfo Pamplona Filho, ele que, além de juiz do trabalho, é professor universitário. Agradeço mais uma vez pela participação, desejo uma excelente semana. Até a próxima. Até a próxima, é um prazer bater um papo contigo e esclarecer as dúvidas da cidadania. E você, ouvinte ligado na Rádio Justiça em 104,7 FM, acompanhou até aqui mais uma edição do Seu Direito Direto. Hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro. Nesta edição, o programa destacou decisão da última semana do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que um homem que cumpria suspensão condicional da pena por violência doméstica foi à Central de Atenção ao Egresso e Família para uma visita mensal imposta como requisito para cumprir a suspensão condicional da pena. E em uma dessas visitas, ele ofendeu uma estagiária, ofendeu verbalmente, com palavras de baixo calão, que omito a leitura, como dito aqui ao longo do programa, e a estagiária foi agredida porque ela informou que registraria falta no mês anterior. E aí, por conta dessas ofensas, este homem, que já havia sido condenado anteriormente, foi novamente sentenciado pela Justiça, desta vez por desacato. E não só por desacato, como também por coação, já que ele ameaçou as outras funcionárias do local para que não comunicassem o episódio à Justiça. Esse foi o tema de hoje do Direito Direto, que teve a minha apresentação de Ricardo Viola, a produção dela, Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos, Flávio Faria, coordenação de jornalismo, Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com as últimas novidades da Justiça Brasileira no noticiário Giro pelos Tribunais. E eu tenho um encontro marcado com você para mais uma edição do Direito Direto, amanhã neste mesmo horário, a partir das 17 horas. Beijo, abraço e uma excelente semana para você. Você ouviu Direito Direto, um programa com enfoque simples nas ações judiciais do dia a dia. Rádio Justiça, 104,7 FM. Sintonize seus direitos.